Hello everyone, how are you doing? Como é que vocês estão? Nesse exato momento eu tô imaginando a carinha de vocês, felizes em ver esse assunto. Exatamente, ainda voz ativa e voz passiva. Dessa vez bem mais simples, porque nós vamos focar em um único tempo verbal, então vai ficar muito tranquilo. Só para relembrar, quando é que a gente vai utilizar a voz ativa? Para enfatizar uma ação, quando o sujeito executa a ação. Lembram bem disso, né? Então, vou prosseguir, tá bom? Esse material vai ficar disponível para vocês, depois vocês leem com mais calma. A voz passiva. Na voz passiva, já é o inverso. Quem sofre a ação é que vai iniciar a frase. Lembram também, né? Foi o assunto bem batido em sala de aula. O tempo verbal que a gente vai focar é o present perfect. Present perfect, ele é a conjugação, existem dois tipos, have e has. O que é que você tem que saber? Que o have você vai utilizar para I, you, we, they. E o has vai ser utilizado para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Ok? Tem aí o exemplo, Susan has, porque Susan eu posso substituir por quem? Por she, terceira pessoa. Então, Susan has been to England. Tranquilo? Então, sujeito, have ou has, que no caso fica has por causa que é she, verbo principal no particípio e o complemento. Vamos lá. O presente perfeito, ele pode indicar ações que começaram no passado e continuam até o presente. Exemplo, she has, novamente has porque é she, has worked at the hospital since 2018. Então, ela trabalha no hospital desde 2018, uma ação que começou em 2018 e continua sendo executada, ela ainda trabalha lá. Ações que ocorreram em um tempo não determinado. I have, porque agora é I, sujeito I. I have been to the USA. Eu estive nos Estados Unidos. Quando? Não foi dito, certo? Ações que acabaram de acontecer. They have just left. Eles acabaram de sair. Entendido? Então, nessas situações você vai utilizar o present perfect. E em todas as situações é voz ativa. A negativa no present perfect fica I have not. Então, logo após o have, coloca o not. Ou você pode fazer a forma contraída. Haven't. You have not. You haven't. He has not. He hasn't. She has not. She hasn't. It has not. It hasn't. We have not. We haven't. You have not. You haven't. They have not. They haven't. Exemplos. She hasn't, ou poderia ser has not, tá? As duas formas estão corretas. Organized the house. Olha aí o verbo organized, é um verbo que é regular. Como é que eu sei disso? Porque ele terminou em ed. She hasn't organized the house. O outro exemplo, I haven't done the dishes. Ela não organizou a casa, eu não lavei a louça. Certo? Continuando. Interrogativa. A interrogativa você vai trocar o have ou has de lugar com o sujeito. Olha aí para o exemplo. Has she called Susan? Então, quem veio para o início da frase? O has. Depois dele veio o she e o restante da frase sem esquecer o ponto de interrogação. Próximo exemplo. Have you made an apple pie? O have trocou de lugar com o you e repetiu o restante da frase sem esquecer o ponto de interrogação. Has she called Susan? Ela chamou a Susan. Have you made an apple pie? Você fez uma torta de maçã? Tranquilo, tem dificuldade não, né? Tô percebendo aí por vocês. Exemplos. E aqui eu coloquei exemplos já na voz ativa. E como é que vai ficar na voz passiva? Voz ativa, lembrando a estrutura. Sujeito, have ou has, o verbo no particípio e o complemento da frase. Olha aí a voz ativa. John has, por que é has? Porque John
eu posso substituir por he, que é a terceira pessoa do singular. Então, John has sent a letter. John enviou uma carta. E aí, na voz ativa, quem sofreu a ação? Na voz passiva, quem sofreu a ação? A carta. Então, a carta vai iniciar a frase. A letter. E aí, a voz passiva sempre vai ficar have ou has been. E o verbo no particípio passado. Então, olha só. A letter has been sent by John. Próximo exemplo. I have made all those exercises. Eu fiz todos os exercícios. Voz passiva. Começo com quem sofreu a ação. All those exercises. Então, agora vai ser have. Por quê? Todos os exercícios. Eu posso substituir por quem? Eles. Se é eles, eu posso substituir por they. Então, they have been made by me. Próximo exemplo. Tom has painted the house. Quem sofreu a ação? The house, a casa. Então, the house, eu posso substituir a casa por quem? Terceira pessoa do singular. Então, the house has been painted by John. Último exemplo. They have cleaned their car. Quem sofreu a ação? O carro deles. Their car has been cleaned by them. Vocês podem ver que, por exemplo, o sujeito nem sempre vai ser o mesmo da voz ativa para a voz passiva, né? Porque, como nesse último exemplo, o sujeito é they. E aí, se é they, fica have. Só que they é o sujeito que fez a ação. Quem sofreu a ação? O carro. Então, se é they, quem fez a ação, fica have. Mas o carro que sofreu a ação é terceira pessoa do singular. Então, fica has na voz passiva. Então, o que eu quero que vocês percebam a diferença? Na voz ativa, vai ficar sujeito, o verbo have ou has, e o verbo no particípio passado mais o complemento. Na voz passiva, vai ficar quem? Quem sofreu a ação iniciando a frase, have ou has, o verbo been e o outro verbo no particípio passado juntamente com o complemento. Tranquilo, a gente vai ver bem melhor nos exercícios que eu vou passar para vocês. Qualquer dúvida, podem falar comigo no WhatsApp. Se eu demorar a responder, não se preocupem, eu respondo, tá? Vou deixar uma mensagem aqui para vocês. If you want something you have never had, then you have got to do something you never done. Se você quer algo que você nunca teve, então você tem que fazer algo que você nunca fez. Verdade, né? Então, já deixo aí a mensagem. Espero que fiquem bem. Stay at home. Fiquem em casa. E a gente se vê em breve. Se Deus quiser. Um grande abraço.